Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Logo alguém me dirá, mas se eu preciso levar minha vida rotineira, cumprir com meus afazeres, meus compromissos, como será isso sem que eu possa pensar nas coisas da terra? É uma certa curiosidade para alguém. Se é do teu interesse este assunto e gostaria de me acompanhar até o final, neste breve vídeo, dá o teu like, fica comigo e dá o teu apoio. Vamos aprender um pouquinho mais juntos da Palavra de Deus e vamos ver que há exemplos esclarecedores para que nós possamos aprender e edificar a nossa fé. Pois, assim como na tempestade que se prepara aqui na vida terrena, e quando nós olhamos, a impressão que nos dá, a imagem das coisas que vimos no alto, muitas vezes nos assustam, nos apavoram, por que não dizer que às vezes deixam a pessoa em pânico. Então, eu quero contar como um exemplo para que você veja que tem sentido e nós possamos refletir um pouquinho mais e então discernir melhor, compreender o que significa para nós. Então, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. O porquê? O que isso significa e como se aplica à nossa vida e à nossa fé. Então, fica junto e vamos ver. Como um exemplo, eu quero te contar uma certa viagem que fiz há em torno de 7, 8 anos atrás. Lembramos que nesse dia, ao anoitecer, estava um tempo mudado, né? Ficou tudo escuro e começou a chuvarada, vendaval e relâmpagos e trovões, e a essa altura nós já estávamos mais de meio caminho andado. Então estávamos indo para o interior de Santo Antônio da Patrulha, lugares difíceis, trajeto muito difícil, estrada de chão, pedregulho, muitos buracos, então altos e baixos, sobes e desces, e aí ficou difícil. E aí escureceu, noite adentro, já ficou muito escuro, somente a claridade que vinha à nossa frente era dos relâmpagos, as trovoadas que se ouvia e a chuva torrencial que o para-brisa, por mais rápido que fosse o limpador, não dava conta de desviar aquele aguaceiro que vinha, à nossa direção. Alguém de carona nos aconselhou que parássemos a um lugar, a um abrigo mais seguro possível, mas nós persistimos, pensamos, oramos a Deus, pensamos e cremos que seria o melhor continuarmos. E, de fato, assim fizemos. Foi uma viagem difícil, como já disse, altos e baixos, subidas e descidas, muito pedregulhos, buracos naquela rua, um trajeto muito difícil. E nós olhávamos para as coisas do alto, para aqueles trovões, aquelas trovoadas e relâmpagos que iluminava, esclarecia o caminho, e quando apagava era um escuro total. Somente a luz dos faróis do carro eram insuficientes para uma boa iluminação para a viagem, mas nós continuamos naqueles morros, naquelas serras, como dizem, e continuamos a viagem. Graças a Deus chegamos bem. Mas a nossa impressão quando olhávamos para o alto era de apavorar. E assim, o exemplo que citei no início é uma figura que tem sentido para nós compreendermos melhor, um pouquinho mais, sobre a nossa vida física, material, a impressão que temos quando as lutas, os vendavais, as dificuldades nos vêm e nós olhamos a impressão, a imagem das coisas, nos causa muitas vezes até medo, nos deixa assombrado. Então, nós não podemos nos balizar muito na aparência, nas coisas, temos que persistir, orar, confiar, sermos prudentes. Agora, o texto que eu citei, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas do alto, nas coisas lá de cima, e não nas que são da terra. Então, o significado, para nós compreendermos melhor, está no texto que antecede este verso 2, que é Colossenses capítulo 3, verso 1, onde diz: porque já ressuscitastes com Cristo. Então, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, o Pai, e intercede por nós, porque Ele é vencedor neste mundo, Ele passou pela cruz, venceu a morte, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus
e está assentado à destra do Pai, intercede por mim e por ti, por todos nós pecadores. Então, o santo pelos pecadores, o justo pelos injustos. Foi na obra redentora de Jesus Cristo no Calvário, quando Ele deu a sua vida em meu e em teu lugar. Então, quando nós passamos a ouvir o Evangelho de Cristo, cremos na palavra, o convite do Espírito Santo ressoa dentro de nós, e nós ouvimos o vinde a mim do Senhor Jesus, e vamos a Ele, e o recebemos por nosso Salvador quando nós cremos na obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Então esta palavra viva, 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, isto é, para todos que creem na obra redentora de Jesus Cristo e recebem o Senhor Jesus por seu Salvador, para estes então é salvação, é poder, é graça, é vitória. Então, por isso eu disse como compreendermos melhor, aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, aplicar a nossa vida espiritual, a nossa fé, para entendermos melhor esse texto. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são da terra. E assim, de modo semelhante, é para nós, para a nossa vida física, material, aqui terrena, é quando nós nos deparamos com certas lutas, dificuldades, problemas gravíssimos, que muitas vezes formam um turbilhão de coisas negativas, muitas vezes que se opõem à nossa vida, que são obstáculos para nós, que se tornam uma provação. Mas para nós sermos aprovados, nós temos que ser provados. Então, no meio da luta, do problema, da dificuldade, não desanimamos. A nossa luta, a tempestade que vem sobre as nossas vidas, em muitos casos tem acontecido, não é para nos destruir e muito menos para nos abater, derrubar ou eliminar nossa vida, não. Se Deus permite, por misericórdia e graça, Ele permite para demonstrar o seu grande amor por nós, porque no meio da luta, da dificuldade, dessa tempestade que vem sobre nós, nós não podemos ficar balizados, nós não podemos basear nossa confiança na aparência das coisas, mesmo olhando para o alto, porque às vezes apavora a aparência da tempestade, e assim na nossa vida não é diferente. A luta não vem para nos derrotar, nos abater, derrubar, eliminar, não. Ela vem para nos instruir, nos dar lições. Através disso, o Espírito Santo de Deus se utiliza da palavra, se utiliza de pessoas para nos advertir, nos instruir e nos dar direção, para que nós aprendamos a levantar, a nos reerguer, reconstruirmos e assim buscarmos o equilíbrio e a vitória e a graça do Senhor Jesus pela sua palavra. Então, assim eu me referi antes que os Colossenses capítulo 3, verso 1, se refere aos que já ressuscitaram com Cristo. Isto é, não é uma discriminação, uma acepção de ninguém contra ninguém, ninguém é mais, ninguém é menos. Todos são amados de Deus e o Senhor quer salvar a todos. Então, ressuscitados com Cristo se refere àqueles que ouviram o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, creram, receberam o Senhor Jesus por seu Salvador e foram, pelo poder da palavra viva de Deus, lavados, regenerados, purificados, perdoados seus pecados, receberam o batismo nas águas. Então, nasceram de novo, como está em João capítulo 3, nasceram de novo da água e do Espírito, pelo poder da palavra viva de Deus, como está em Efésios capítulo 5. Então, também no Evangelho de João, capítulo 17, há um texto que o próprio Senhor Jesus fala na sua oração, que ele diz no verso 17: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz, devemos tomar conhecimento, tirar tempo para a leitura, aprender dela, para edificar e renovar a nossa fé cada dia. Como disse Paulo aos Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, ela nos vem, mas deve ser cultivada para que se reaviva, se renove. Então, vamos crescer em espírito e na graça do Senhor Jesus. Então, ressuscitados com Cristo são aqueles que o receberam por Salvador, nasceram de novo, de criaturas se tornaram filhos de Deus. E agora co-herdeiros com Cristo, pois o Senhor Jesus é herdeiro de Deus, do Pai, de todas as promessas, de todas as bênçãos e de toda a herança celestial e eterna. Então, aqueles que recebem o Senhor Jesus por Salvador são co-herdeiros com Cristo. Daquilo que o Senhor Jesus herdou para nós, nós somos co-herdeiros com Cristo.
Então, e qual é as coisas de cima que devemos pensar? É uma questão, se torna uma interrogação para muitos de nós, né? Qual é essas coisas de cima que diz o texto? Colossenses 3:2, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque pensando nas coisas de cima, se nos renovam a esperança e a fé e a alegria de esperarmos a bem-aventurada volta do Senhor Jesus Cristo para buscar os seus. Ou no dia da nossa partida daqui, temos a esperança, a confiança em Cristo, no seu perdão, na sua graça, que iremos para uma eternidade feliz com Cristo na glória eterna. Então, esta palavra para nós quer dizer que pensar nas coisas de cima é pensar, só imaginar, porque a mente humana, como está em 1 Coríntios 2:9, que jamais subiram à mente humana e ao coração do ser humano as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, a imaginação humana jamais será capaz de discernir, de compreender, de escrever com palavras, muito menos. Aquilo que Deus preparou para os que o amam é grandioso, é lindo, é puro, é santo e eterno. Além de um novo nome no livro da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, nós temos, na remissão dos pecados, teremos novas vestes, limpas, embranquecidas. Teremos um novo lugar, a herança de um novo lugar para habitarmos, certamente pela palavra, num lugar coletivo, porque todos serão tratados de igual modo. Ninguém terá destaque entre uns e outros, porque todos serão bem-vindos, chamados filhos de Deus, para um lugar de luz, um lugar de pureza eterna com Cristo. Então, haverá um novo nome, novas vestes, este lugar que o Senhor Jesus Cristo comprou, ganhou para nós, como está em João 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, isto é, onde habita o Pai, há lugar para todos aqueles que creem e o recebem por Salvador. Verso 3 do capítulo 14 de João, o Senhor Jesus fala assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E concluindo, João 14:6, o Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esta palavra que eu trouxe neste momento, aqui no sul do Brasil, sendo em plena sexta-feira à noite, quando muitos, medita comigo, quando muitos nesta hora se reúnem para assistir uma partida de esporte, seja lá qual for, futebol e outros tantos, tudo bem, mas muitas vezes acontecem coisas terríveis. Muitos vão preparados para a violência, até muitas vezes para atingir a vida de outros, por sentimentos e emoções carnais, sentimentos seus, de coisas prazeres, coisas que gostam, eles acabam atingindo a vida do próximo. Então, não é este o alvo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio dar a sua vida santa por nós pecadores, para que em nossa vida haja também o amor de Deus, para perdoarmos, para amarmos ao próximo, não desejar o mal e não praticarmos, muito menos ainda praticarmos o mal, atingir a vida do nosso próximo. Então, como eu já dizia, aqui, sendo sexta-feira, entrando à noite, em muitos lugares no sul do Brasil se reúnem para festas, reuniões familiares, coisas boas também, e outros em conclaves, como dizem, espirituais, de religiões diversas. Não há crítica alguma. Estou dizendo que neste momento, eu e você pode ser a pessoa que muitas vezes não tem possibilidade de sair do teu lar, de reunir com alguém para congregar em algum lugar, de ir à casa, ao templo de Deus para cultuar junto aos teus irmãos. Então, eu te digo para você esta palavra. Os dias são conturbados, confusos, mundo afora. E você está vendo de uma maneira estrondosa que quantas coisas aconteciam no passado, mas agora se multiplicaram. Sejam elas terremotos, maremotos, sejam guerras, pestilências, grandes pandemias, mortandades incríveis sobre a terra, coisas que não se compreende. Mas tudo isto estava predito na Sagrada Escritura, na Bíblia, nas profecias, predições do Senhor Jesus no seu Evangelho. Tudo está acontecendo. Mas não esqueça, amigo, amiga, Mateus 24:35, o Senhor Jesus nos fala: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras
não hão de passar. A palavra de Deus é viva, ela é fiel, ela se cumpre. Então, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Considerando que você deve se ater às coisas necessárias do dia a dia, seja a vida familiar, conjugal, particular, profissional, enfim, é normal. Mas, sobretudo, no centro da nossa vida, e o nosso coração esteja ligado à palavra de Deus, buscando as coisas de cima, porque aqui na terra as coisas preditas e profetizadas estão acontecendo e tudo nos mostra que o Senhor Jesus Cristo breve vem buscar os seus. Então, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Vigiemos em oração, quando, como já dizia, muitos se reúnem com vários objetivos, muitos bons e outros só Deus sabe. Vamos, mesmo à distância, eu te convido, amigo, amiga, você que não pode reunir para cultuar o teu Deus, para louvar, para adorar, cantar louvores, orar junto com os teus irmãos, lembra que esta palavra do teu amigo que orou por você antes do vídeo, e este vídeo é para você que não pode reunir para cultuar, para congregar com os teus irmãos. Então, esta palavra, olhemos para Cristo, vigiemos em oração, busquemos ler a Bíblia, tiremos um tempinho exclusivo para o nosso Deus. Quanto, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Então, esta é a palavra para nossas vidas nesta noite de sexta-feira, aqui no estado do Rio Grande do Sul, para que alcance todo o Brasil, para que o Espírito Santo de Deus, através da oração que já fizemos diante do Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha compungir os corações, que este conteúdo venha se tornar atraente para a minha, para a tua vida e para aqueles que você compartilhar. Dá um like para dar mais apoio e divulgação a este conteúdo, para que chegue a mais pessoas. E mais pessoas também divulguem com o like, compartilhamento, com muitas pessoas, para que esta mensagem seja contagiante e o Espírito Santo venha sobre a tua vida e te abençoe grandemente. Esta é a palavra em nome do Senhor Jesus. Pensemos nas coisas lá de cima e não nas que são da terra. Então, não esqueça do verso 3, ainda que diz em Colossenses 3, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deus te abençoe, estou orando por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai soberano, eu rogo por todos aqueles que hão de assistir o conteúdo desse vídeo, que hão de orar juntos, que hão de refletir, que hão de observar os textos da Tua Palavra no vídeo, na descrição, que hão de dar um like em apoio e que hão de compartilhar com muitos mais amigos, para que esta palavra seja um instrumento do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo, seja como uma espada de dois gumes, penetrando, entrando nas vidas para abençoar, para dar vitória, para dar libertação, para dar cura, em nome do Senhor Jesus, para que todos aonde alcançar esta palavra, a Tua palavra, seja bênção para todos aqueles que ouvirem de bom grado, com alegria e humildade, crerem, se renderem a Ti e que recebam o Senhor Jesus por Salvador das suas vidas. Que Deus abençoe a todos que sejam vitoriosos, em nome do Senhor Jesus.